Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais, para mais uma aula de ciências com a professora Cláudia Andrade Albuquerque. Então, prestem bastante atenção, uma continuação da nossa aula, transformação de energia no cotidiano. Estamos aqui com a presença da nossa intérprete Laisa, que vai conosco nessa linda viagem do conhecimento para que nossas aulas atinjam mais alunos, mais estudantes. Prestem bastante atenção, lembrando que nossas aulas estão na TV também. Quem não estiver conseguindo conectar, então ligue a sua televisão para que você possa ter acesso às nossas aulas e também elas estarão disponíveis no YouTube. Vai lá, dá um like, interage conosco, tira as dúvidas. Se não entendeu direitinho, revê essa aula, anota, tá certo? Que é muito importante, chama a família para assistir nesse momento na sua casa, na sua sala. Agradeço já aos professores, aos coordenadores das escolas, aos gestores que eles conseguem, não é, conscientizar os nossos alunos a assistir às nossas aulas e nos receberem na casa de vocês. Então, desde já estou muito grata, agradecendo a vocês e informando que nossas aulas, elas são preparadas realmente para vocês. Então, com muito carinho, nós pensamos em cada detalhe das nossas aulas. Então, vamos ficar atentos e lembrando também que temos o nosso aplicativo. Então, quem tiver celular iOS ou Android, está aí na nossa telinha o QR Code. É só colocar o celular aí e baixar o nosso aplicativo para podermos interagir mais com vocês e chegarmos um pouquinho mais perto. Então, vamos continuar aqui e trago para vocês também o dezembro laranja, não é? O mês nacional de prevenção do câncer de pele. É um câncer também que está matando algumas pessoas por falta de prevenção, por falta de cuidado. Então, é muito importante que vocês tomem algumas medidas de prevenção, como já vimos em muitas outras doenças que acontecem, que a prevenção é muito importante. Então, no câncer de pele, é muito importante que vocês evitem o sol entre 10 horas às 16 horas, que é o sol mais incidente de câncer, que pode trazer o câncer de pele, não é? E usar sempre a proteção, como o chapéu, não é? Principalmente para proteger, chapéu ou boné, camisa UV, também é importante que você utilize. É importante óculos de sol, que também tem a proteção UV, e também o principal, que é o protetor solar. Então, com esses cuidados, nós podemos prevenir o câncer de pele, principalmente nessa época de praia, de piscina, né, chegando às férias. Então, é importante esse cuidado mais intenso. Então, esse mês é dedicado também ao câncer de pele. Então, vou trazer aqui a nossa professora Isabel, que está conosco aqui. E aí, professora, o que é que a senhora tem para complementar aqui em relação ao dezembro laranja? Pois é, Cláudia, eu complementar falando a respeito dos alunos que estão indo, né, para a escola, vocês que estão indo nesse horário da tarde, então procurar as calçadas que estão com sombra, né, evitem estar expostos ao sol sem necessidade, pensar também na questão dos horários, né, acho que vale muito se proteger. E para algum aluno que já tenha na família algum caso de câncer, né, de pele, procurar aí esse cuidado ser mais intensificado. E a qualquer lesãozinha na pele, procurar, né, ir no postinho de saúde, o médico, porque ele vai dar um diagnóstico e quem sabe até indicar vocês para um hospital, uma prontoclínica, onde vocês possam fazer um exame mais detalhado. É isso, professora Cláudia. Vamos lá na nossa aula. Muito bem, professora Isabel. Tem ainda o câncer. Obrigada pela... Tem ainda a AIDS, né? Obrigada pela contribuição aí no câncer de pele. E lembrando também que dezembro é o mês de prevenção à AIDS também. Começou desde o dia 1º como Dia Mundial de Prevenção contra a AIDS e surgiu justamente da necessidade de alertar a população com a prevenção, né, dos cuidados que devemos ter. Também uma solidariedade que devemos ter com as pessoas portadoras do vírus e também
controlar também a questão do preconceito contra essas pessoas. E lembrando que diariamente está morrendo pessoas com vírus, com outras doenças que contraíram devido à imunidade muito baixa. Então, continuem com a prevenção, é muito importante, e conscientizando também outras pessoas de qualquer sintoma, procurar os postos de saúde, que eles estão aí para fazer teste rápido também, para que, se detectar, iniciar logo o tratamento para você ter uma vida saudável. Então, é muito importante também a prevenção. E o que foi que nós vimos na nossa aula anterior? Nós vimos a transformação de energia, nós vimos exemplos de transformação de energia e nós vimos também a classificação dos aparelhos elétricos. Então, aqui nós vamos dar continuidade a essa classificação. Então, esses aparelhos elétricos, eles podem ser classificados como resistivos, motores, geradores e de informação e de comunicação. Então, esses aparelhos, eles são classificados dessa forma. Agora, existe outra classificação que vai dividir os aparelhos entre aparelhos resistivos e aparelhos receptores. Então, os resistivos são quando a energia elétrica ela é transformada em energia térmica. E o receptor, ele passa a ser todo o aparelho que transforma energia elétrica em outra forma de energia e que não seja exclusivamente a energia térmica. Então, nós temos aqui como resistivo, normalmente aquele aparelho que possui a resistência que eu trouxe para vocês, como o ferro elétrico, o chuveiro elétrico, e o receptor nós temos todos aqueles que não transformam essa energia em energia térmica, como o ventilador, não é? Batedeira, o computador. Então, ele começa a ser um receptor. E o resistivo é aquele que realmente a energia é transformada em energia térmica. Então, são dois tipos de classificação dos aparelhos eletrônicos que nós temos na nossa residência e usamos no nosso cotidiano. E esses aparelhos, além deles servirem para as nossas atividades diárias, nós vemos que ocorre realmente uma transformação de energia e usamos esses aparelhos diariamente. Então, durante qualquer tipo de transformação de energia, alguma energia é perdida para o meio ambiente. E como resultado dessa perda, nenhuma máquina ela é 100% eficiente. Então, realmente ocorre diariamente essa transformação de energia, mas ocorre também uma perda de energia. E nenhum aparelho ele é considerado 100% eficiente, né, que tenha realmente uma eficiência. Aí eu cito aí para vocês o celular, citei as furadeiras, que é usada tanto por muitas pessoas que realizam vários trabalhos. Então, nenhum aparelho ele é 100% eficiente. Às vezes até compramos um aparelho e ele já começa a apresentar alguns defeitos. Então, realmente devemos ter bastante cuidado. E uma parte dessa energia perdida, que eu disse a vocês que os aparelhos não são eficientes, durante essa transformação de energia, ela é perdida também como calor. Isso pode ser observado na prática, observando o calor emitido por um computador, um carro ou outro tipo de máquina que está em uso por um período de tempo. Então, normalmente, muitos aparelhos, eles aquecem, não é? Então, eles perdem uma quantidade de energia quando eles estão emitindo o calor. Então, é muito importante que nós fiquemos em observação. Normalmente, um computador, se estivermos muito tempo com ele ligado, ele vai apresentar uma temperatura alta. Então, ali está acontecendo realmente uma perda de energia. Os automóveis também acontece e tantos outros objetos. O celular, quando você coloca para carregar, às vezes acontece um aquecimento tanto do carregador quanto do celular. Então, é um caso também de ficarmos atentos em vez de deixar ele carregando a noite toda. Então, todos esses aparelhos eletrônicos nós devemos usar, mas devemos usar também com bastante cuidado nessa questão do aquecimento e da perda de energia. Então, eu trago para vocês agora uma questão e eu tenho certeza que vocês vão acertar. Então, vocês vão assinalar a alternativa correta. São exemplos de aparelhos resistivos, ou seja, aparelhos que possuem resistência. Letra A, chuveiro, torradeira e ferro de passar.
Letra B, microfone, batedeiras, lavadoras. Letra C, liquidificadores, furadeiras e ventiladores. E letra D, televisão, telefone, televisão e computador. Então, a letra que você achar que realmente são considerados na abertura da nossa aula, que seja um aparelho resistivo, você vai colocar um X e identificar. Se você achar que é a letra A, coloca a letra A, B, C ou D. Então, vou chamar aí a professora Isabel, ver se ela acha, o que é que ela acha, se nossos alunos, eles vão realmente acertar. O que é que a senhora acha, professora? Eu acredito, Cláudia, que se eles prestaram atenção, não só nessa aula, mas nas outras aulas também, que você já vem falando a respeito desses aparelhos, né, resistivos, que eu acho que eles vão acertar, né? Eu tenho quase certeza disso. E quem não conseguir, se por acaso depois confirmar que não está conseguindo, é importante rever o início da aula e até rever algumas aulas. A aula que a professora falou, que trouxe para a gente aqui, né, a questão de alguns resistores, que a gente tinha condições de ver, e também ela colocou, dizendo em que aquele equipamento era colocado, qual era o aparelho na nossa casa. Pronto, gente. Então, como a professora Isabel disse, se vocês prestaram realmente atenção naquele meu primeiro slide, eu tenho certeza que vocês vão acertar a letrinha da questão. Então, normalmente, no primeiro slide que eu disse a vocês, os aparelhos resistores são realmente aqueles que possuem resistência e transformam a energia elétrica em energia térmica. Por isso que eles são considerados aparelhos resistivos. Então, quem citou ou quem acertou, a nossa resposta é a letra A, não é? No caso, chuveiro, torradeira e ferro de passar. Todos esses três objetos, eles possuem resistência e são considerados aparelhos eletrônicos que consomem bastante energia. E em próximas aulas nós vamos ver essa questão aí para a gente ter um controle de uso desses aparelhos nas nossas residências, se quisermos economizar energia. O nosso bolso agradece e também o meio ambiente agradece. Então, eu tenho certeza que vocês acertaram, foi o nosso primeiro slide aqui. E agora nós vamos ver o uso cotidiano da eletricidade. Então, a eletricidade, ela nos ajuda praticamente e define o estilo de vida da sociedade nos dias de hoje. Ela permite vários benefícios na nossa vida humana, e ela se tornou indispensável na nossa sociedade. Então, a eletricidade hoje, ela é de grande importância no nosso dia a dia. Muitas atividades que nós realizamos, nós precisamos da eletricidade, que ela esteja realmente presente, porque através dela nós temos a internet nas nossas residências, nós podemos ter um ambiente mais agradável com o uso da eletricidade, não é? Muitos objetos que nós temos na nossa residência, precisamos da eletricidade para que eles funcionem e nos tragam um progresso melhor e uma vida melhor. E também, muitos objetos que nós temos na nossa residência, é mais também para facilitar a nossa vida diária. Então, sem a eletricidade, nós teríamos mais dificuldade de realizar uma grande parte das nossas atividades e levaria até mais tempo. Então, nós temos vários objetos eletrônicos que facilitam a nossa vida. Um celular hoje, ele nos comunica para várias pessoas de vários locais imediatamente, coisas que não tínhamos antigamente. Mas também, se não tivéssemos a eletricidade, para nos comunicarmos em tempo hábil com essas pessoas, nós não teríamos condições. Então, às vezes, poderia acontecer que nós tivéssemos o aparelho, mas sem eletricidade não teríamos condições de falar em tempo hábil. É a mesma coisa quando existe um apagão e falta energia elétrica. Então, nós nos sentimos quase perdidos, ficamos sem comunicação, né? Chega um tempo que a bateria do celular já não consegue mais ficar, as torres já não conseguem transmitir. Então, nesse momento, nós percebemos, né, realmente a utilidade da eletricidade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e na nossa sociedade em geral, de tão importante que ela é. E nós temos também a eficiência energética, que eu já citei em algumas aulas para vocês.
Então, o que é realmente a eficiência energética? Então, a eficiência energética é a relação entre a quantidade de energia consumida por determinado equipamento ou aparelho e a quantidade de energia eficientemente utilizada por ele para realizar a tarefa que se propõe. E ela visa também obter o melhor serviço com o menor gasto de energia. Ou seja, você compra um aparelho, ele está informando quanto você vai gastar ao mês, um exemplo. Mas isso não quer dizer que você vai utilizar aquele aparelho de acordo com aquela quantidade de vezes que está informando no selo, que eles fazem uma média de quanto você vai utilizar e quanto você vai gastar de energia. Então, quanto mais você utilizar um aparelho elétrico, mais energia você vai consumir, não é? Mais energia, mais sua conta de energia vai encarecer, vai se tornar mais alta a cada vez que você estiver usando aquele eletrodoméstico que você está usando. Atualmente, vamos dizer que você tem um chuveiro elétrico, mas com essa temperatura você não está usando com grande intensidade. Mas aí você vai passar a usar um ventilador ou um ar-condicionado para quem tem e quem gosta, não é? Então, o ar-condicionado também ele é considerado um grande vilão no consumo de energia. Então, como chuveiro, eles tiram em primeiro lugar. Então, é muito importante que você tenha em casa esse controle para equilibrar suas contas de energia, que também não está muito barata. E aqui eu trago para vocês, para a gente poder entender, um quadro, não é, com os tipos de lâmpadas, várias lâmpadas que nós dispomos no comércio aí. Então, nós temos lâmpadas incandescentes, nós temos lâmpadas fluorescentes e nós temos lâmpadas LED. E aqui eu trago para a potência de cada uma. Da incandescente, eu trago que ela tem uma potência em watts de 20 e ela tem um fluxo luminoso de 180. Essa mesma lâmpada fluorescente, ela tem uma potência de 15 e um fluxo luminoso de 810. E a LED, ela tem uma potência em watts de 6 e um fluxo luminoso de 470. Então, observem que se a gente colocar incandescente só nessa primeira etapa que eu estou dizendo a vocês, se ela tem a incandescente tem uma potência de 20 e tem um fluxo luminoso de 180, a LED tem uma potência de 6 watts e um fluxo luminoso maior de 470. Então, somente nessa primeira linha, está indicando que ela tem uma potência de 6 watts, mas ela tem um fluxo luminoso maior do que a incandescente, que tem 20 watts. Ela tem 470 de fluxo luminoso. Então, quanto menor a potência de uma lâmpada, mais que o fluxo dela luminoso seja maior, quanto menor a potência, ela tem menos gasto de energia. Quanto maior a potência da lâmpada, mais gasto de energia. Então, é muito importante que ao formos comprar, não é, uma lâmpada, nós possamos analisar direitinho quantos watts ela tem de potência, qual o fluxo luminoso e quanto é mais importante que lâmpada utilizar. Então, nessa tabela que eu trago para vocês, nós vemos nos 4 itens que eu disse a vocês, se vocês analisarem, a lâmpada LED, ela tem um fluxo luminoso bom e a potência dela é menor, mas ela ilumina mais do que as outras lâmpadas fluorescentes e a lâmpada incandescente. Então, à medida que as lâmpadas das nossas residências forem queimando, forem deixando de ser utilizadas, é importante que quando formos repor, nós possamos utilizar a lâmpada LED, porque ela tem menos potência e tem um fluxo luminoso grande, mas ela gasta menos energia. Então, é uma lâmpada considerada mais econômica para o nosso dia a dia, para as nossas residências. Então, é importante que, quando vocês forem comprar também um eletrodoméstico, ele tem o selo, que eu já falei em aula anterior, vou falar em outras aulas, e esse selo ele vai dar potência também. Então, observem essa potência, observem a quantidade de energia que ele vai consumir e quantas vezes você vai utilizar no seu dia a dia, para daí não encarecer na questão dos quilowatts que você vai gastar durante um mês. Às vezes nós queremos muito um eletrodoméstico, mas achamos que vai gastar muita
energia, como eu falei em aulas anteriores sobre os pisca-piscas hoje, que muitas pessoas utilizavam muitos e já reduziram muito por conta da questão do uso da eletricidade, que além de encarecer o bolso, nós temos que pensar também na produção de energia elétrica nas usinas hidrelétricas, nas termoelétricas, né? Nas usinas nucleares. Nós estamos com escassez de água. Então é importante que tenhamos também essa conscientização e possamos passar também para outras pessoas, que não encarece só no nosso bolso. O meio ambiente também ele fica afetado. Então aqui, para produzir, nessa tabela que eu mostrei a vocês, a mesma luminosidade de 700 a 800 lumens durante 8 horas, uma lâmpada incandescente de 600 watts, ela consome 400 watts. Mas a fluorescente de 500 watts, ela consome 120. E a LED de 10 consome 80. Então, a LED é uma lâmpada que você vê que ela é mais econômica. Mesmo produzindo a mesma luminosidade, ela gasta só 80, enquanto a outra incandescente vai gastar 480 e a fluorescente 120. Se você ligar ela, isso se você acender durante 8 horas por dia. Se você acender mais, vai gastar muito mais. Então, um grande controle você pode fazer na sua residência. Tem gente que já chega em casa e já vai acendendo várias lâmpadas sem estar utilizando. Então, se não está no quarto, apaga a lâmpada. Se não está na sala, apaga também. Usa só o ambiente onde você estiver, porque ele é calculado por horas de lâmpada acesa. Então, é importante que você tenha esse controle, porque você já tem a geladeira que é ligada diariamente, porque a gente não pode desligar. Mas aí, você pode observar aqueles eletroeletrônicos que você pode utilizar na sua residência e ter o controle para gastar menos energia. A lâmpada incandescente, ela tem uma eficiência energética de apenas 8%, desperdiçando 92% da energia em forma de calor, porque ela fica bastante aquecida. Já as LEDs são 80% mais econômicas do que as incandescentes e 30% mais econômicas do que a fluorescente. Então, a incandescente realmente ela consome mais energia, a fluorescente está em segundo lugar e a LED hoje, ela está ganhando para todas as outras duas. Elas são realmente lâmpadas mais econômicas, que a cada dia eles estão modernizando, né? Facilitando a nossa vida e descobrindo novas formas de economizar mais energia nas nossas residências. Eu posso até deixar para vocês aí também, para vocês pensarem um pouquinho, né? Numa interação com vocês pensarem um pouquinho se vocês tinham conhecimento que a lâmpada LED realmente ela é mais econômica. Então pensem aí direitinho se vocês já sabiam disso aí, se essa lâmpada era econômica. E aí, professora, como é que a senhora acha em relação a isso, professora? Eu acredito que eles entenderam direitinho, professora Cláudia, em relação a isso. Mas eu gostaria também de deixar um recadinho, né, para os nossos alunos e que ele passe para os pais. Porque às vezes quando a gente vai comprar, a gente às vezes não faz essa opção, nós adultos, porque a diferença do valor da compra da lâmpada é bem diferente. Mas a gente não pode pensar apenas no momento da compra, a gente tem que pensar o que é que a lâmpada LED vai trazer para a gente de questão de redução, né, na nossa conta de energia. Então, a dica que eu quero que vocês dêem aos pais, quando vocês estiverem falando que é importante eles trocarem, né, na próxima compra, na próxima troca, por lâmpada LED, mas dizer a ele, olha, realmente, quando o senhor for comprar, meu pai, vai ser um preço bem mais alto, mas é uma economia que o senhor vai ter depois com grande vantagem. Então, esse é o meu recadinho, professora Cláudia. Obrigada, professora Isabel, é isso aí. Então, temos que ter cuidado, porque a economia que vamos ter no momento da compra não vai ser tão grande, porque ela realmente encarece mais, mas você vai ter em retorno na sua conta de energia. Então, se possível, devemos substituir, não é, as nossas lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas, antigas, por lâmpadas LED. À medida, não comprar de uma vez, à medida que for queimando uma, você vai utilizando a outra, que ela, além de ter uma melhor eficiência, elas duram mais e também gastam menos energia
contribuindo assim também para o meio ambiente e para o nosso bolso na questão de energia elétrica que vamos pagar todo mês, né? Então vai realmente diminuir esse valor no momento que nós vamos utilizar e vamos ver que ela realmente tem uma resistência maior diária, e como nós vimos que é usado de acordo com a quantidade, com as horas, é calculado tudo isso, quantidade de horas também que nós utilizamos essa lâmpada. Então, à medida que você vai trocando de lâmpada, você vai deixando a LED no ambiente que você mais utiliza essa lâmpada e você vai ver que sua energia realmente você vai economizar bastante. E aqui nós temos que a iluminação, segundo dados, a iluminação ela é responsável por cerca de 20% do consumo total de uma energia de uma casa. Então, uma casa, ela realmente já 20% da energia calculada que se gasta de iluminação. Então, existem casas que a iluminação, tem gente que precisa usar até diariamente, se for uma casa bastante escura. Então, 20% da energia que você utiliza diariamente é de iluminação. Então, você já sabe, terminou o mês, 20% de energia que você vai consumir já é da questão de lâmpadas, da iluminação da sua residência. E se formos estudar à noite, nós vamos precisar realmente dessa iluminação. Vai ser uma coisa que nós não podemos viver sem utilizar essa energia à noite. Devemos buscar também a eficiência energética através da adoção de tecnologias e também trocas de equipamentos que consomem muita energia, além da conscientização na busca de redução do consumo, pois mesmo que um dia consigamos uma lâmpada que seja 100% eficiente, por exemplo, não vai adiantar nada se você deixá-la ligada sem ter alguém usando. Então, só vamos conseguir isso se partirmos realmente para a nossa conscientização e das pessoas que moram conosco e que estão ao nosso redor. Então, é muito importante que tenhamos essa conscientização. Então, se eu estou na sala, eu liguei a televisão e eu não vou assistir mais, é importante que eu desligue a televisão, porque ali ela está consumindo energia. A mesma coisa a questão da lâmpada, né? Se eu não estou naquele ambiente, eu vou desligar a lâmpada. É uma questão também ambiental. Então, vou passar para a professora Isabel agora, para ela se despedir das considerações finais. Pois é, professora Cláudia, maravilhosa a aula, ainda mais com essas dicas de economia, né? Eu acho que os pais que assistiram estão muito felizes. Tchau, tchau, pessoal. Encontro vocês na próxima aula. Bem, pessoal, estou já me despedindo de vocês. Não esqueçam de ir na planilha aí, na trilha. Vocês podem assistir vídeos com mais dicas ainda. Podem responder também as atividades da trilha, ler os textos que são muito importantes para aprofundar o conhecimento de vocês. Então, desde já agradeço a presença de todos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.